8 sinais alarmantes de que você está com um nível alto de estrogênio. O estrogênio é um daqueles hormônios nos quais você não pensa até que algo errado apareça. Mas se você está passando por sintomas estranhos como fadiga, alterações de humor e dificuldade para dormir, é um bom momento para pensar sobre isso, já que o excesso dele pode ser o responsável. Continue assistindo para saber como um desequilíbrio de estrogênio pode afetar seu corpo e o que você pode fazer a respeito. E não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se e ativar as notificações para se juntar a nós no lado incrível da vida. Antes de aprender sobre os sintomas de um nível alto de estrogênio, vamos explorar o que é estrogênio e como uma pessoa pode produzi-lo em demasia. O estrogênio é o principal hormônio feminino responsável pelo desenvolvimento e regulação do sistema reprodutivo. Ele estabelece características de gênero como pelos nas axilas, crescimento das mamas e ciclo menstrual. É produzido principalmente pelos ovários, mas as células adiposas e a glândula adrenal também desempenham seu papel. Tanto homens quanto mulheres produzem estrogênio, mas elas têm níveis muito mais altos, enquanto eles têm mais testosterona. Para as mulheres que experimentam o ciclo menstrual, os níveis de estrogênio aumentam e diminuem ao longo do mês, o que desencadeia ovulação e menstruações. Os níveis de estrogênio aumentam naturalmente durante a puberdade e a gravidez e diminuem quando a mulher para de menstruar na menopausa. Além dessas ocasiões, os níveis de estrogênio devem permanecer equilibrados, mas existem várias coisas que podem aumentá-los. Entre elas estão sua dieta. Hoje em dia não é difícil aumentar nosso nível de estrogênio, porque ele é encontrado em alimentos que contêm pesticidas tóxicos, herbicidas e hormônios de crescimento. Tenha cuidado ao comprar produtos no supermercado. Verifique a descrição e onde sua comida é produzida para garantir que você consuma os alimentos mais naturais possíveis, sem quaisquer produtos químicos. Plástico. Garrafas de plástico e recipientes são geralmente produzidos com produtos químicos perigosos, como o bisfenol A, o BPA. O Dr. Hugh S. Taylor, da Universidade de Yale, diz que esses produtos químicos imitam o estrogênio no corpo e entram no sistema como microplástico. Segundo o Dr. Taylor, em testes conduzidos com camundongos, o BPA fez com que os camundongos desenvolvessem anormalidades vaginais. Álcool em excesso. Se você bebe muito álcool, seu fígado, que é responsável pelo metabolismo do estrogênio, terá dificuldade em fazer o trabalho pelo qual é responsável. Você pode ficar com um domínio estrogênico. Seu corpo também pode produzir muito estrogênio se você tiver um problema cardíaco, diabetes, obesidade, pressão alta ou se estiver com altos níveis de estresse. Quando o corpo tem muito estrogênio, isso é chamado de domínio estrogênico, pois esse hormônio está dominando os outros. Agora, vamos ver os sinais de alto nível de estrogênio nas mulheres. Preste atenção e não hesite em visitar o seu médico se encontrar algo que está incomodando você. Se o seu nível de estrogênio é alto, é possível sentir os seguintes sintomas. 8. Inchaço e sensibilidade nos seios. Muitas mulheres sentem alterações em seus seios durante o ciclo menstrual e gravidez, porque eles são muito sensíveis aos hormônios. Se os seus seios estiverem doloridos ou você perceber que eles estão mais inchados do que o normal, isso pode estar relacionado a altos níveis de estrogênio. A progesterona, outro importante hormônio liberado pelos ovários, geralmente é responsável por impedir que o estrogênio faça com que o tecido mamário se torne excessivamente sensível. No entanto, se você tem predominância de estrogênio, isso significa que a progesterona está em segundo plano, portanto, seus seios ficarão doloridos. 7. Humor. O estrogênio afeta seu estado mental e suas emoções. Esses sentimentos serão semelhantes aos sintomas da TPM, uma vez que o estrogênio é parte do que orienta a maneira como você se sente quando o seu período está prestes a começar. Se a TPM normalmente faz você se sentir deprimida, irritada, ansiosa e como se estivesse prestes a explodir sem um bom motivo, você pode imaginar o que o excesso de estrogênio pode fazer. Quanto maior a quantidade de estrogênio, mais agudos serão os seus picos de variação de humor. 6. Nódulos fibrocísticos em seus seios. Não entre em pânico com a menção de nódulos.
Os nódulos fibrocísticos são benignos e normais até certo ponto. Muitas mulheres os experimentam antes dos períodos menstruais. Mas se seus seios estão constantemente encaroçados, pode haver muito estrogênio. Eles também podem ficar sensíveis ou doloridos. Não hesite em procurar imediatamente o seu médico se encontrar nódulos no tecido mamário. 5. Perda de cabelo. Alguma perda de cabelo é normal para todo mundo. Segundo a Academia Americana de Dermatologia, as pessoas perdem cerca de 50 a 100 fios de cabelo por dia. Então, não tenha medo se este é o seu caso. Muito estrogênio é realmente uma boa notícia para as mulheres, porque deixa a cabeça cheia de cabelos grossos. Mas o excesso de estrogênio nos homens pode levar a um desequilíbrio hormonal, no qual há mais estrogênio do que testosterona. E eles podem acabar perdendo mais pelos do que gostariam. Os homens também podem experimentar o estresse da queda de cabelo, o que leva a uma perda ainda maior de fios. Lembre-se que a quantidade de perda de cabelo também depende do seu estilo de vida. 4. Ganho de peso. Você não está comendo demais nem deitada no sofá 24 horas por dia. Na verdade, está se mexendo e comendo normalmente. Então, por que seu peso está aumentando? Se você perceber que está engordando, principalmente na região do quadril e do abdômen, pode haver muito estrogênio. Para tornar as coisas ainda mais desconfortáveis, você também pode sofrer de inchaço. E, é claro, como se perder peso não fosse suficientemente difícil, o excesso de estrogênio dificulta ainda mais o emagrecimento, já que você terá que enfrentar o excesso de estrogênio antes de perder peso. 3. Períodos menstruais irregulares. Deve ser um sinal importante para uma mulher quando uma menstruação que sempre foi pontual, de repente chega cedo ou tarde. O período menstrual é cuidadosamente controlado pelos níveis de hormônios em seu corpo. Se houver um desequilíbrio em algum lugar, todo o período menstrual pode ficar irregular. Além de uma chegada antecipada ou tardia, o período em si também pode ser mais intenso. Você aprendeu que as células de gordura têm um papel na produção de estrogênio. Bem, se ganhou peso recentemente, quanto mais tecido adiposo tiver, maior a produção de estrogênio. E isso pode engrossar o revestimento do útero e levar a sangramentos mais intensos. 2. Dificuldade para dormir. Estrogênio em excesso também pode causar problemas de sono. Você pode ficar muito ativa e incapaz de dormir. Por outro lado, pode se sentir sonolenta o tempo todo. Preste atenção se seus hábitos de sono mudarem repentinamente, sem qualquer razão ou mudança nos níveis de estresse. Quando seu estrogênio está muito alto, o hormônio progesterona está muito baixo. A progesterona permite que você se sinta calma e tenha uma boa noite de sono. Quando os dois hormônios estão equilibrados, é possível obter um bom sono. Mas quando não estão, você se sente inquieta e cansada, não apenas à noite, mas ao longo do dia. 1. Fadiga. Se você tiver problemas para dormir, pode se sentir exausta o tempo todo, e isso é normal. Mas se perceber que está mais cansada do que o habitual e seu estilo de vida não mudou, pode ser um sinal de alerta de que é preciso verificar seus níveis hormonais. Quando a dominância estrogênica afeta a tireoide, pode levar a sentimentos de exaustão. Entre o ganho de peso, alterações de humor e problemas para dormir, não é de admirar que você se sinta com baixos níveis de energia. Se você suspeitar que altos níveis de estrogênio são a causa de seus sintomas, o que pode fazer? Cuide do seu fígado. Você aprendeu sobre a importante função do fígado antes, então cuidar dele pode ajudar. Como você pode mostrar a seu fígado um pouco de carinho? Deixando a bebida de lado e se atentando para doenças e gordura nele. Aumente a ingestão de fibras. Uma das maneiras de que o corpo dispõe para eliminar o excesso de estrogênio é através da digestão. Então, esta é outra razão pela qual seu sistema digestivo precisa estar em forma. E você precisará de fibra para manter as coisas em movimento. Boas fontes de fibras são frutas e legumes, como peras, maçãs, framboesas, abobrinhas e cenouras. Inclua nozes, sementes e alimentos integrais também. Se você precisar de um pouco mais de ajuda, um suplemento de fibras melhorará a sua digestão. E se você quiser algo para compensar seus esforços, escolha um chocolate com maior quantidade de cacau, que também é rico em fibras. Tome medicamentos.
Existem medicamentos que um médico pode prescrever para que seus ovários parem de produzir estrogênio. Apenas lembre-se de não se autodiagnosticar ou automedicar. Uma visita ao consultório médico pode ser um pouco trabalhosa, mas lhe dará paz de espírito e permitirá que você busque o melhor tratamento. Então diga-nos, amigo incrível, você alguma vez notou um sintoma que pode ser causado pela dominância de estrogênio? Conte pra gente na seção de comentários. Não se esqueça de dar um like a este vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e clicar em inscrever-se para ficar no lado incrível.